Olá, pessoal. Hoje eu vou fazer um relato para vocês sobre dois problemas que me afligem há alguns anos, tanto a depressão quanto a ansiedade. A depressão começou comigo quando eu fui diagnosticado em 2013 com depressão. É que foi assim, foi um quadro bem profundo. Ela veio de uma vez. Eu tinha acabado de fazer 18 anos. Foi porque o que acontece, eu tinha acabado de entrar na faculdade, tinha acabado de tudo na minha vida mudar. Minha mãe tinha acabado de perder o emprego na prefeitura, ela só estava com aposentadoria, então ela não gostava de ficar em casa parada, então ela queria criar as coisas, ela queria fazer as coisas e foi um ano difícil familiarmente, vamos dizer assim. E a instituição onde eu entrei, que é boa, é maravilhosa, só que eles não preparam a gente psicologicamente para encarar uma universidade assim com 17 para 18 anos. Você ainda está muito novo, você não tem noção das coisas, você não tem noção do que você quer. É uma idade muito cruel. Então, em 2013, quando começou a me dar as crises, eu só fui perceber muito tempo depois, porque chegou no segundo semestre de 2013, eu catava o ônibus para ir para casa e ficava rodando de ônibus pela cidade. Levava tempo para chegar em casa. A instituição era do outro lado da cidade e eu chorava. Chorava, 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 chorava. Eu entrava dentro do ônibus para chorar. Então eu não tinha força, eu nada me animava, eu eu não sabia mais sorrir, eu não sabia mais assim, ter um momento alegre, ter alguma coisa que me desse prazer, que me desse motivação. Foi um período difícil, mas eu vou dizer para vocês uma coisa, a vida da gente é sempre esse ciclo. A gente tem um período muito bom, a gente tem um período muito ruim, um período muito bom, um período muito ruim. Cabe a gente entender sobre esses ciclos. Para mim, o ano de 2012 foi maravilhoso. Foi o ano que eu fiz o terceiro colegial, que eu fiz o cursinho pré-vestibular, que eu estudava, eu corria atrás, fazia mil... Olha, eu era super agitado, super movimentado. Para mim, 2012 foi o melhor ano. Melhor ano. 2013 aí entrei na faculdade, no segundo semestre veio a depressão. A sorte que minha mãe percebeu, me levou em um médico. O médico pediu uma série de exames para saber como estava a minha saúde de modo geral. Só que percebeu que eu estava depressivo e me aconselhou a fazer tratamento psicológico e me ajudou muito. Agora, a questão da ansiedade. A ansiedade veio para mim só a partir de 2018. Não é que eu seja uma pessoa ansiosa. Eu sou extremamente ansioso, sim. Sou uma pessoa extremamente ansiosa. Só que o meu grande problema com a ansiedade são os ataques de pânico. É o ataque de ansiosidade muito grande, onde a minha cabeça parece que não funciona, onde parece que eu vou ter que o coração vai parar de tão agitado que tá, começa uma palpitação muito grande. Isso desde 2018, quando eu tive o segundo câncer, que me acontece. Às vezes tem épocas que passa sem. Eu passo 3, 4 meses sem a ansiedade gritar demais. Às vezes tem épocas que eu passo com ela gritando comigo quase todo santo dia. A ansiosidade para mim é um grito muito difícil. É como se ela mandasse uma resposta pro meu corpo e não deixasse eu fazer as coisas. A gente não sente muito, a gente se sente agitado, a gente quer comer,
A gente fica desesperado para comer, a gente fica assim com uma sensação muito ruim, a gente quer fazer as coisas, a gente não consegue, é uma agitação muito profunda. É uma agitação extremamente profunda. A crise de ansiedade, ela demora a passar. E como eu faço reposição hormonal, é complicado porque quando o hormônio está baixo, acontece de tanto a depressão pesar quanto a ansiosidade. Porque eu vou ser sinceros com vocês, como diz vários estudiosos falam, e é verdade. A gente não consegue se curar da depressão. A gente consegue tratar. Tratar para melhorar, para não ficar tão depressivo, para não ficar tão ruim. A gente não consegue curar a depressão. Por enquanto, eu acredito isso fielmente. Porque eu consegui de 2012 até hoje, nesses 10 anos, melhorar bastante. Tem épocas que eu passo muito bem, tem épocas que eu passo muito mal, mas eu consigo, com o tratamento, ficar num estado que dá pra levar a vida normal. Só que é um estado muito complicado, porque ao mesmo tempo que você tá bem, pode ser que daqui 15, 20 dias você não esteja lá tão muito bem. E aí você tem uma rotina pré-programada. Quando minha mãe faleceu, eu já não estava bem da depressão. Estava numa fase bem difícil da depressão. Estava numa fase que estava me dando muito ataque de ansiedade. Eu estava tendo crises de ansiedade absurdas. Para melhorar a depressão, precisei de bastante sessões, precisei de medicação para melhorar, para me acalmar, para tentar colocar a vida um pouco mais nos eixos. Mas é assim, a gente sente que é paliativo. A gente não tem noção de que a gente consegue se curar. É uma doença que a gente não consegue se curar. É uma doença que afeta. A depressão já me afetou a conseguir um emprego que eu queria muito. A depressão me afetou no curso que eu queria fazer pós-graduação. Hoje eu tenho medo de tentar entrar na pós-graduação que eu queria. Tenho medo. Medo de não conseguir fazê-la. A depressão, tem horas que a gente acorda e a gente fala assim: que hora que chega a noite para dormir de novo? Que hora que vai dar para deitar e dormir mais um pouco? O duro é quando ela tá muito atacada, no meu caso, por exemplo, que aí o sono não vem. E aí parece que eu resisto ao sono, parece que o sono não vem. É uma combinação de dois fatores que aí eu não consigo dormir. E aí a medicação é o que ajuda. Falar com as pessoas é o que ajuda. É uma crise muito profunda quando ela vem. Melhorei dentro desses 90 dias. Depois que minha mãe faleceu, melhorei um pouco da depressão, graças aos tratamentos. Mas é complicado. Viver a depressão é muito complicado. É muito complicado. Da época que ela morreu até hoje, eu só tive 2 ataques de ansiedade. Um foi porque eu estava resolvendo um problema fora da minha cidade, o outro foi dentro da minha cidade, e os dois foram igualmente terríveis. A gente sente que parece que vai o coração parar, que a gente acha que vai morrer. Sendo bem sincero com vocês, o meu relato é esse. Eu não sei qual das duas coisas é mais terrível. Eu não sei se a depressão é mais terrível do que os ataques de ansiedade,
se os ataques de ansiedade são mais terríveis do que a depressão. Para mim, os dois têm o mesmo peso, a mesma medida. Para mim, os dois são igualmente terríveis. Quando mandaram a carta que eu vou fazer a cirurgia agora, que tecnicamente eu estou gravando esse vídeo, já era para ter sido feita a cirurgia, né? Mas dá uma crise de ansiedade. A gente fica, nossa, eu quero tanto fazer a cirurgia, quero tanto colocar a prótese, quero tanto melhorar a qualidade de vida, que aí você fica na expectativa, eles não chamam e fica naquela agonia, sabe? Eu acho que se tivesse assim me chamado para fazer a cirurgia, tivesse dado uma data, para mim seria perfeito. E quando dá uma data para fazer as coisas, a gente se sente melhor. A gente não se sente tão impotente perante o mundo. A depressão causa uma sensação de impotência pessoal. A gente se sente fora do controle. E quando a gente se sente fora do controle, é terrível. É terrível, terrível, terrível. A gente parece que não vai conseguir controlar as coisas. Que a gente não tem controle sobre a nossa vida, que a gente não tem controle, inclusive sobre os atos, que a gente não consegue controlar a vontade de não fazer nada, a gente não consegue produzir o suficiente. Sempre parece um problema, sempre parece algo para resolver, sempre parece alguma coisa, parece que você nunca está no lugar assim que você queria estar, parece que você não tem lugar bom para ficar, parece que é assim, só quem já teve, só quem teve crise das duas coisas ou separadamente sabe como que elas são terríveis. É o meu relato explicando para vocês, o meu relato contando a minha história para vocês e dizendo sobre essas duas doenças que, na minha opinião, elas têm um peso igualmente terrível, igualmente terrível. É muito, muito difícil.